Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo com a Evelyn Gomes no dia de hoje, ela que é diretora do LabHack, né? E a gente vai estar tratando a questão de como formar e preparar a questão das vítimas e também da questão dos comunicadores independentes em relação ao caso Braskem. Evelyn Gomes, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada. Bom dia, João. Bom dia, Natália. Evelyn, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Evelyn, como é que pode ser realizado isso na prática, né? A gente demonstrando no cotidiano, principalmente aqui no Jornal da Manhã, nas reportagens da Folha de Alagoas, todo esse poder hegemônico, né, da Braskem, que tem pago, né, durante todos esses anos, né, a grande mídia local, né, patrocínios na TV, nos sites, nos veículos de comunicação, como trazer, né, à tona esse assunto tão sensível da nossa sociedade maceiense, alagoana, brasileira como um todo, de todo esse crime praticado pela Braskem, como fomentar esse assunto, como patrocinar esse assunto, apontando a realidade dos fatos na prática. Perfeita colocação, João. É super importante a gente olhar nessa perspectiva de que a grande mídia, né, ela também vai jogando junto com essas grandes empresas por causa do dinheiro alocado para isso, né? Então, pensando nisso, né, o LabHack que a gente montou, o observatório do caso Braskem, a gente pensou em como criar uma plataforma de transparência dos dados e fomentar o jornalismo independente local. Porque com o jornalista independente local tendo acesso a recurso para produzir séries sobre o caso, a gente tem uma visão sistêmica isenta, que não está ali colocada como a empresa quer. Então, esse é o nosso ponto e vai ser aí que vai rolar essa formação essa semana. O Evelyn, e quem quer participar dessa formação? Por exemplo, jornalistas, radialistas, pessoas influenciadores da rede social. Quem são as pessoas convidadas? Quem pode participar? Como isso vai funcionar durante a semana? Perfeito. Essa é uma formação, ela é fechada, mas caso alguém esteja ouvindo e queira participar, a gente pode abrir algumas exceções. A gente fez um convite para mídias que já cobriam o caso e que estavam ali, tiveram junto com a gente no Laboratório Cidadão do caso Braskem, que é a mídia Caeté, Olha o Jornalismo, ai meu Deus, eu não posso esquecer nenhuma, o Flaucast. Tem alguns ativistas também junto, então tá vindo para cá, para Maceió, chega de hoje para amanhã alguns formadores que tanto vão formar essas pessoas a incluir dados cidadão, como que se faz uma coleta de dados cidadão, né? A gente vai pensar bastante sobre isso e criar nossa metodologia local para uma coleta de dados cidadão. Junto com esses jornalistas locais, para também ter uma checagem, né? Como é que a gente vai produzir esse dado, mas também como é que isso vira uma notícia. Então, é essa a formação que vai acontecer. Evelyn, o que a gente tem visto ao longo desses últimos anos é que a narrativa hegemônica da Braskem, ela tem se sobrepondo à verdade. Por exemplo, nós temos o Bom Parto, a questão do isolamento, nós temos a região do Farol, que continua sendo atingida e a Braskem segue em silêncio. A gente vê o acordo bilionário entre a Braskem e a Prefeitura de Maceió, um acordo lesivo, né, colocando em xeque a questão da territorialidade, né, dizendo que ela pertence à Braskem. Outra questão também é o acordo firmado, dizendo que a Braskem não pode mais indenizar outros valores, acordo assinado esse pelo prefeito da cidade. Como tem sido essa luta, né, durante todos esses anos, né, de justamente, né, expor a verdade, mesmo que a mídia hegemônica e que a Braskem tentem silenciar as pessoas que queiram fazer comunicação séria aqui no estado? Perfeito, João. É muito importante a gente pensar que quando o poder do dinheiro está a favor dessa máquina, né, a gente tem um processo de desinformação, né, que até beira em vários momentos na fake news, porque às vezes a pessoa
pega uma informação enviesada e vai fazer um vídeo, coloca nas redes sociais, isso viraliza. E aí o que causa na população? Uma insegurança, porque onde que a gente checa o que é verdade e o que é mentira? Quais são os caminhos, né? E é justamente por isso, pensando nisso, que a gente vai fazer essa plataforma. Ela vai ser lançada entre setembro e outubro, a gente volta aqui para falar sobre ela. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai organizar os dados do caso Braskem para que tanto jornalistas quanto pesquisadores tenham um lugar que esses dados estarão sistematizados, porque a gente vê, né, 7 anos de caso, a dificuldade que a gente tem de acessar um dado específico, de checar se aquilo realmente aconteceu ou não aconteceu. Então, o Observatório, assim, também quer deixar esse legado de montar essa plataforma junto com jornalistas independentes locais, onde o processo dessa plataforma também seja criado de forma colaborativa, né, onde essa gestão desses dados ela seja nossa, porque a gente já entendeu completamente esse poder que o lado de lá tem, né, de colocar a notícia como quer. Então, a gente criar um novo mecanismo. E como é que o observatório, assim, como é o acesso a esses dados, né? De onde vem? Como é que esses dados são levantados para, assim, serem compartilhados, tanto nessa formação, mas depois também, quando essa plataforma já estiver em uso, quando esses profissionais já estiverem trabalhando, de onde é que vêm os dados? Perfeito, Natália. Vem 2 caminhos. Essa plataforma a gente vai trazer alguns caminhos. Um deles é, ao longo desses... A gente está no Observatório do caso Braskem há 6 anos trabalhando efetivamente no caso e organizando muitos dados. Dados esses públicos, dados que pela lei de acesso à informação a gente também vem conseguindo. Então, a gente vai dar a transparência de todos esses dados. A gente também tem feito, junto com universidades do Brasil que pesquisam o caso Braskem, sistematizado todas essas pesquisas. Então, elas estarão também nessa base de dados que vai estar nessa plataforma do Observatório, caso Braskem. E a outra linha é essa narrativa conjunta, né, de novos dados, que é essa geração cidadã de dados, onde a gente entende que o poder público e a academia, ela até conseguir determinados dados, tem todo um seu processo, né? E aí a gente compreendeu também que uma tendência hoje de se pensar políticas públicas e pensar justiça social é a geração cidadã de dados, né? Onde esses jornalistas justamente agora, quinta e sexta-feira, estarão lá pensando como vai criar, quais são os métodos da gente para a gente criar e fazer essa geração cidadã de dados. Os moradores, as vítimas, né, as pessoas diretamente envolvidas e atingidas por esse crime da Braskem, eles terão alguma participação? Terá algo extra também que eles possam participar? Ou, de fato, é voltado realmente para esses jornalistas, para essa parte mais técnica, no caso da comunicação? Perfeito. A gente vai ficar junto, né, desse grupo de jornalistas durante 6 meses. Então, em alguns momentos, a gente vai abrir exatamente para a comunidade, porque quem vai fornecer esses dados é a própria comunidade. Então, a gente vai pensar qual é o editorial. A gente não tem dados, efetivamente, sobre mulheres. Quais são os impactos que as mulheres tiveram com o caso Braskem, né? Então, a Eufêmia também está junto com a gente. Então, a gente quer pensar essa perspectiva. E aí isso vai ser diretamente com as pessoas atingidas. Evelyn Gomes, diretora do LabHack, né? Quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes e trazer o resultado, né, dessa questão do observatório, dessa formação desses profissionais de comunicação. E aí eu quero dar uma dica, né, se vocês puderem absorver e levar durante esses dias, né? Monta um grupo, monta um grupo do WhatsApp, bota os veículos independentes do estado de Alagoas, 10, 15, 20, 30, quando fizer uma matéria jornalística, um apanhado, coloca nesse grupo para todo mundo divulgar, espalhar essa notícia, massificar essa notícia, porque a população de Maceió
ela merece ter conteúdo verdadeiro e não ter conteúdo patrocinado pela Braskem, patrocinado pelas lágrimas de sangue, né, que correm nos rostos das pessoas que foram lesadas criminosamente por essa petroquímica. Evelyn, quero deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigada pelo convite, essa abertura é sempre muito importante para a gente. Queria falar que quem vai estar junto com a gente é a Agência Tatu, Olho Jornalismo, Eufêmia, Mídia Caeté e alguns jornalistas e mídia ativistas. Quem está vindo dar essa formação aqui é o Gilberto Vieira, do Datalab, do Rio de Janeiro, a Nina, que é uma grande pesquisadora em comunicação e jornalismo no Brasil e uma referência mundial, o Bruno Martins, que é CTO do HackLab, que vai pensar toda essa forma de tecnologia que a gente vai envolver, e a Lívia Ascava. Essa formação ela é fechada justamente porque a gente precisa de um processo de cuidado com essa mídia, né, que ela consegue falar de forma tão efetiva para a população, com transparência real ao caso. Essa formação vai acontecer quinta e sexta na sede do Lab Hacker, né, aqui no Poço. E eu aproveito para falar também que a gente está com o nosso curso Mulheres de Rede aberto, que vai ser esse fim de semana, no sábado e no domingo. Ainda tem vagas, as inscrições estão no Instagram do Mulheres de Rede. E as mulheres que se sentirem convidadas a conhecer um pouco mais sobre tecnologia, um curso sobre tecnologia, são muito bem-vindas. E é importante a gente falar que o Observatório vai continuar fazendo muitas coisas ainda relacionadas ao caso Braskem, e a gente vem contando com vocês aqui também para essa divulgação. Obrigado mais uma vez, Evelyn Gomes. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Damião Santos, o Bitoca na técnica, o Mailson Franklin, direto das ruas de Maceió, com Geraldo Salgueiro, Robson Florentino nas redes sociais, junto com a Maria Regina Leão. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. É isso aí, João Mouzinho. Olha, ouvinte, amanhã tem mais Jornal da Manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.